Com a linha da realidade e da ficção ficando cada vez mais tênue, a obra 1984 emerge do passado para nos advertir dos perigos da tirania e manipulação global. A obra de George Orwell, o livro 1984, nasce com o propósito de revelar ao mundo uma visão do futuro onde as forças totalitárias governam de forma suprema, exercendo um esquema rigoroso de vigilância, manipulação e controle mental, causando a perda total da liberdade. Com toda certeza, essa é uma experiência que nos obriga a confrontar nossos próprios medos e ansiedades sobre o futuro. A narrativa nos guia através dos olhos de Winston Smith, um cidadão aprisionado em um mundo onde o partido exerce um domínio implacável. Junto a todos os fatos, nós somos compelidos a sentir a tensão crescente, a respirar o ar pesado da suspeita constante, passamos a questionar o valor da verdade em um ambiente onde suas palavras podem ser distorcidas para servir aos interesses do poder. A natureza do controle totalitário é o grande pilar central de 1984, ele reside na exploração crua e penetrante do Grande Irmão, uma figura onipresente, que personifica o poder absoluto do Estado sobre a mente e a realidade de toda a população. A obra retrata um mundo dividido em 3 superestados, Eurásia, Lestásia e Oceania, que supostamente estão em uma guerra constante. Contudo, para compreender 1984, é preciso compreender primeiro a visão do seu autor. Precisamos analisar quais pontos se unem para formar essa narrativa que soa tão atual nos dias de hoje, e descrever melhor contra o que ele estava tão desesperadamente tentando alertar-nos para o futuro. Em uma versão de Londres dominada por um governo extremamente totalitário ao estilo soviético, sombrio, repleto de doutrinas de controle e vigilância de pessoas, seja no trabalho, em suas casas ou andando pela cidade, não importa, de qualquer ponto ela estaria totalmente monitorada, captando cada detalhe da sociedade, a fim de moldar uma única consciência coletiva. Essa era Londres de 1984 na visão de George Orwell. A vigilância era constante pelo Big Brother, ou como preferir, o Grande Irmão, o líder máximo do partido, que exercia esse poder com o auxílio de instrumentos como as telitelas, que estavam presentes em todas as casas. A telitela consiste em uma TV que transmitia as programações autorizadas do partido ao mesmo tempo em que filmavam todos os ângulos das residências, captando imagens e sons com microfones escondidos. Por todos os lugares as pessoas eram vigiadas e constantemente eram lembradas disso em cartazes e outdoors que diziam: "O Grande Irmão está lhe observando." Juntamente a isso, o partido instituiu um grande controle social, perseguindo todos os seus opositores, alterando até mesmo o próprio idioma, visando dominar a capacidade de se expressar, criando uma nova linguagem chamada de novilíngua, nova fala ou novo idioma. Era uma condensação de palavras ou mesmo a exclusão de certas palavras do dicionário para restringir o pensamento das pessoas. Assim, as pessoas não poderiam se referir a algo em palavras e aquilo passaria a não existir ou ser compreendido. Existia também uma polícia do pensamento que era capaz de saber o que as pessoas pensam e como devem vir a pensar. A função do departamento é justamente fiscalizar o comportamento e reprimir todos aqueles que pensam de forma independente, que possa então de alguma forma contrariar o Grande Irmão e interferir no seu poder, aplicando duras penas e torturas aos indiciados. As eleições dos membros do partido eram feitas através das telitelas como uma eleição controlada e totalmente tendenciosa, apontando para uma única direção. O protagonista do livro, Winston Smith, é um funcionário público que trabalha alterando fatos históricos no Ministério da Verdade, que apesar do nome, o trabalho do Ministério da Verdade era o de alterar os registros do passado, falsificando dados históricos com o objetivo de reafirmar aquilo que o partido está dizendo nesse momento. Por exemplo, na obra de George Orwell, o mundo está dividido em 3 grandes regiões que eram a Oceania, Lestásia e Eurásia. A história do livro se passa em Londres, que pertence ao território da Oceania. Se a Oceania tem o apoio da Lestásia em uma guerra contra a Eurásia e isso é noticiado nos jornais, logo em um passe de mágica surgem notícias e mudam-se as peças. A Oceania agora tem o apoio da Eurásia e declara guerra contra a Lestásia, então o partido diz que sempre foi assim e nunca houve outra realidade, e essa passa a ser a verdade absoluta, manipulada e reescrita por esse ministério.
Como punição aos rebeldes existiam os campos de trabalhos forçados que, por exemplo, foram rebatizados e agora se chamavam Campo Folia, que parece até algo divertido. No livro O Partido também tornou normal as contradições que agora eram denominadas de duplo pensar, consistia no ato de aceitar simultaneamente corretas duas crenças que fossem totalmente contraditórias e distintas. A manipulação gerava uma dissonância cognitiva tão grande que as pessoas sequer percebiam as contradições do partido, que começa com seu próprio lema: guerra é a paz, liberdade é a escravidão, ignorância é a força. As pessoas não eram estimuladas a pensar ou ter um senso crítico, bem pelo contrário, quanto mais alienação melhor. Se a pessoa tivesse a ousadia de pensar algo que fosse contrário aos interesses do partido, ela seria uma inimiga, podendo acontecer basicamente duas coisas com ela. Era torturada para aceitar a ideologia do partido, sendo reeducada para voltar em sociedade após uma lavagem cerebral pesada. Se isso não fosse possível ser feito com o acusado, a segunda opção seria apagar seus registros de existência do passado, presente e consequentemente o seu futuro, se é que você me entende. Os relacionamentos entre as pessoas eram regulados pelo partido, ninguém tinha amigos, no máximo colegas, e nos casamentos também não existia amor verdadeiro e sim o objetivo de procriação de filhos. Aliás, o amor era proibido. Se o casal se amasse, a união não seria autorizada pelo partido. O único amor possível é o amor ao grande irmão e ao partido. As classes sociais desta sociedade distópica eram bem definidas. Havia os proletários ou proletas, os membros do partido externo, que eram os funcionários públicos de baixo escalão como Winston. E também havia os membros da elite do partido, que tinham muita riqueza, luxos e alguns benefícios. Somente os membros do partido usavam uniformes e seguiam algumas regras. Já os proletários vulgo proletas não seguiam regras pelo simples fato de que eles eram tão alienados e sem propósitos que se tornavam seres insignificantes. Os proletas ocupavam as suas vidinhas cuidando da casa, filhos e fazendo trabalhos físicos, entretinham as suas mentes com futebol, cerveja, jogos e filmes bobos. Então não era difícil ter o controle sobre eles. Era como dizia uma das frases do partido: proletas e animais são livres. Os proletas são alienados que simplesmente não representavam riscos, eles não tinham estudo e instrução, então eram facilmente manipuláveis porque sequer percebiam as articulações e manipulação do partido, eram adestrados quase como animais domésticos sem a capacidade de questionar e raciocinar de forma clara. Winston Smith, servo zeloso, funcionário do Ministério da Verdade, começa a ter então as suas dúvidas sobre o sistema que o rodeia, busca por verdade e liberdade, passando a personificar a resistência em um mundo de conformidade forçada, um eco dos horrores e sacrifícios daqueles que desafiaram regimes tirânicos na história. 1984 não apenas serve como uma crítica social contundente, mas também como um estudo profundo da psicologia humana sob a opressão que muitos não enxergam. A vigilância constante das telitelas e microfones secretos espalhados em todos os lugares, somado aos cartazes cheios de propaganda esperando para denunciá-lo sem um momento de hesitação, um ambiente hostil, isso forçou seus instintos de sobrevivência, até que certa vez Winston passou a se lembrar constantemente de momentos vividos em sua infância quando as coisas ainda eram bem diferentes. Assim ele percebeu como a consciência da sociedade foi se degradando com o tempo. Percebeu também como as pessoas foram adestradas com ideias e métodos onde quem se beneficiava era única e exclusivamente o partido, ou melhor dizendo, o grande irmão. As novas gerações não tinham essas recordações e vivências desse passado utópico. Todas estavam sob o controle do grande irmão. Desde criança os membros da sociedade eram estimulados a servi-lo. Eram doutrinados, educados no sistema deles, motivados a denunciar qualquer desvio de conduta ao partido. Com isso, muitos pais acabavam por ser denunciados pelos seus próprios filhos ao ouvir conversas e resquícios de liberdade, de uma época que seus pais eram livres. Em 1984, não havia nenhum tipo de poder de escolha, nenhum tipo de livre-arbítrio e não era autorizado ter qualquer pensamento crítico. Se você fosse um membro do partido, você seria totalmente controlado. Mas se você fosse um simples proleta, um cidadão comum, aí sim você seria livre, afinal você seria tão ignorante que não representaria risco.
pois os proletas eram vistos como um rebanho, era um gado direcionado para lá e para cá, seguindo cegamente o fluxo. Isso traz um forte questionamento sobre a polarização política e como isso é maléfico para a sociedade. Você era obrigado a escolher um lado ou era favorável ao partido que representava o bem, ou era automaticamente o inimigo do Estado que não era sequer possível pensar em julgar algo, refletir ou trocar conhecimentos sobre o seu posicionamento político. Basicamente, como anda acontecendo com a nossa política atualmente, não é mais ou menos isso? Você acaba sendo obrigado a se enquadrar em um rótulo de esquerda ou direita, comunista ou capitalista, como se não fosse possível simplesmente debater suas ideias, não para constranger as partes do debate, mas sim para ambos perceberem os seus próprios pontos de ignorância e conseguirem construir propostas de entendimento mais amplas à sociedade. Atuando dentro da máquina estatal, Winston percebeu a enorme influência e manipulação feita pelo partido, começando aos poucos a se rebelar contra o sistema. Ele passou um tempo sozinho escrevendo até um diário, fazendo isso justamente para manter suas ideias preservadas. Já percebendo a lavagem cerebral exercida diariamente, ele passava horas escrevendo de forma escondida do partido, longe dos olhares do grande irmão. Até que em um certo momento da história Winston se encontra com uma moça muito bonita que se chamava Julia. Ela estava na mesma situação que ele, levantando os mesmos ideais, mas sendo obrigada a viver como todos daquela sociedade. Após muito esforço e tempo, os dois conseguem se comunicar e se entender de outra forma. A partir deste momento, Winston e Julia passam a viver um romance secreto, visto que era um relacionamento proibido pelo sistema, não foi arranjado pelo partido, não havia o porquê da união na visão do Estado, podendo ser um risco à integridade do sistema. Com isso, eles vivem sob medo constante e aquele receio de serem pegos e punidos. Periodicamente, o casal passa a se encontrar em uma floresta onde supostamente não estão sendo espionados pelo governo. Mas com o passar do tempo, Winston e Julia tomam coragem e procuram um imóvel para alugar, um humilde quarto somente para se encontrarem com mais frequência sem correr tanto risco. Um tempo depois, eles passam a acreditar em boatos que pode estar havendo uma conspiração contra o governo e pensam em se juntar a esse motim, chegando a acreditar que um dos funcionários do alto escalão chamado O'Brien estaria envolvido nesse esquema. Após alguns acontecimentos suspeitos, eles tomam coragem e resolvem conversar com ele, que por sua vez confirma: sim, realmente existia uma conspiração contra o partido em andamento. Com o desenrolar desses fatos, pouco tempo se passou e o casal é capturado, e logo descobriu-se que o senhor que alugava o quarto para eles na verdade pertencia à polícia do pensamento e tinha escondido algumas câmeras e microfones no quarto. O'Brien, aquele mesmo que havia confirmado a conspiração, na verdade havia mentido apenas para coletar mais informações do casal para o partido, pois sabiam que era muito importante estar observando Winston e Julia, já que ambos haviam se comportado de forma suspeita, tornando-se uma ameaça ao partido. Com isso, o casal é separado. Winston é levado ao Ministério do Amor, onde começa a ser torturado, e segue sendo pressionado para apoiar o partido, e o mesmo ocorre com Julia. Winston é levado até a Sala 101, essa sala visava reproduzir o maior medo de cada torturado, e no caso do Winston eram os ratos. No qual era ameaçado diariamente com ratos o cercando por toda a cela, causando-lhe medo e pânico, forçando ele a ir a favor do partido e trair suas ideologias desenvolvidas com Julia. Winston acaba cedendo e o final da obra é marcante. Após passar por toda essa tortura, ele aceita a vitória do partido, cedendo ao sistema. Mas estava tudo bem, estava tudo certo, a batalha chegará ao fim. Ele conquistará a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Winston foi inundado pela compreensão esmagadora de que o mundo em que ele vive é quase inabitável. Tudo na sociedade estava aqui para captar até mesmo os menores sinais de ilegalidade, até mesmo um crime de pensamento. Era uma distopia, bem e verdadeiramente. O autor expõe o poder do partido em controlar a realidade. Até mesmo a memória individual, exemplificado na famosa frase: quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado.
O livro 1984 é uma crítica a manter as pessoas em uma bolha sem capacidade de raciocínio, sem poder questionar as situações ao redor. A verdade era negada, realidades alternativas eram criadas. No livro existem dúvidas até mesmo se o Grande Irmão realmente existe ou se ele é apenas um personagem construído para manter as pessoas leais ao partido nesse mundo sem esperança e todo contraditório. Mesmo que publicado em 1949, pode-se imaginar que este romance teria mais semelhança com aqueles tempos do passado como os regimes de Stalin e Mussolini, que certamente fez o controle total das massas e o desejo ditatorial de permanecer sempre soberano no partido. Nos dias atuais temos como exemplo o programa Big Brother Brasil, que simula como seria essa sociedade que Orwell vislumbrava, retratado com aspectos bem similares em sua obra. Afinal, o programa teve como base de inspiração a obra de George Orwell e todos os recursos de vigilância, votação, eliminação e punição dos participantes. Onde muitos se curvam e conspiram a favor do grande irmão da vez, um verdadeiro jogo de influência, manipulação e mentiras. Atualmente podemos pensar sobre as narrativas políticas, expressadas pela grande mídia. Sobre aquilo que acontece em outros países e recebemos todos os acontecimentos por veículos de notícias que podem trazer informações reais ou informações totalmente deturpadas e manipuladas que por muitas vezes nós nem fazemos ideia. Pois aquilo que acontece distante dos nossos olhos está acontecendo de fato, como a história que insistem em nos contar, ou não se trata de mais uma fake news. Sua obra às vezes confunde-se com a realidade e chegou ao seu ápice de comparação recentemente com fatos mais reais e concretos, como os vazamentos de Edward Snowden em 2013. Um consultor de segurança de computadores da NSA vazou arquivos do governo mostrando que a NSA havia exagerado e abusado de seus poderes que foram concedidos após o 11 de setembro. Foram ataques que, em vez de apenas pedir informações sobre suspeitos de crimes, as investigações revelaram que a NSA pediu a empresas gigantes de tecnologia o acesso aos sistemas de Big Data. Refere-se ao uso dos sistemas e dispositivos que armazenam os dados para coletar e analisar informações sobre pessoas que transitam em espaços públicos, como ruas, parques, praças e edifícios. Esses sistemas podem incluir câmeras de vigilância, sensores de movimento, dispositivos de rastreamento GPS em smartphones e outras tecnologias de monitoramento. Edward Snowden descreve essa ferramenta de Big Data da NSA como o Xkeyscore, que é capaz de capturar quase tudo o que uma pessoa faz na internet. A NSA já admitiu publicamente que espiona os americanos a partir de dados comprados de terceiros. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, na sigla em inglês, confirmou recentemente que adquire registros de data brokers, entidades que se dedicam a compilar e a vender informação de consumidores na internet, que detalham quais sites e aplicativos os cidadãos americanos mais usam. Pelo menos em 1984, Winston estava plenamente ciente de todos os programas que o Estado tinha a oferecer, visto que hoje em dia nós não temos o conhecimento do que realmente nos vigia, mas sim, Edward Snowden trouxe uma revelação através dos documentos em termos de programas de espionagem. Essa é apenas uma faceta de um cenário mais amplo. Apesar de toda a agitação por esses relatórios mais contundentes, tem sido difícil acontecer mudanças. Vemos constantemente notícias de programas de vigilância reprimindo as liberdades civis de seus próprios cidadãos, até mesmo empresas de tecnologia forçadas a se curvar diante a todo e qualquer pedido de consulta de dados vindo do Estado. Mesmo que você nem saiba quem são, ou qual parte da sua vida estão querendo assistir neste momento. Hoje podemos intervir nisso e decidir o que fazer a respeito, basta olhar para trás, para a previsão de vigilância de George Orwell feita em 1949. Acontece que ele era um otimista, na verdade, não é realmente o ato a ser observado que é particularmente perturbador, em vez disso, é a paranoia em saber quando você está sendo observado. Sendo que não é notificado claramente dos termos e quando você pode provar que isso é verdadeiro ou falso.
Mas se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer, eles dizem. No entanto, um governo que se preocupa hoje com os criminosos poderão amanhã preocupar-se mais com os seus adversários políticos, acadêmicos, influenciadores, concorrentes de empresas. A corrida segue motivada pela coleta de informações sigilosas que possam favorecer suas tomadas de decisões. Muitas vezes com viés político ou de puro enriquecimento pessoal. A lista continua e assim sendo, nem tudo é desgraça e tristeza. A situação da economia como ela está atualmente se recuperando, pelo menos em grande parte do mundo ocidental, é que o ato de obter lucro pode realmente ser usado para transformar quaisquer interesses, os bons e os maus. Neste caso, após a percepção geral do que estava acontecendo, as pessoas começaram conscientemente a escolher produtos que enfatizam a privacidade. Outra questão muito séria é que a privacidade com o tempo foi convertida em um sucesso do direito humano, sendo um recurso desejável por todos, mas na verdade nossa privacidade é sim um direito inviolável, não um desejo que pode ou não ser atendido e alcançado. A Apple é uma das primeiras empresas a assumir esse manto na indústria de tecnologia, lançando uma série de recursos de privacidade que quase ocupam tanto tempo de palco como um novo processador ou câmera. Também vale a pena notar que as situações em que esses poderes abusivos são concedidos geralmente ocorrem após um ataque, conflito entre países, ou crises dentro de seu território. Como a política. Algo que seja iminente, num momento em que as pessoas são mais propensas a ficarem indignadas com o desejo de se manifestar sem sofrer represálias. Emocionalmente é quando há poucas ou nenhuma oposição, e tais pedidos de poder às invasões das nossas liberdades civis geralmente não acontecem da noite para o dia, elas acontecem em passos lentos quase imperceptíveis. É disso que 1984 está realmente falando. Dar ao leitor a capacidade de extrapolar para o futuro quando solicitações aparentemente inocentes de informações lentamente se transformarem em uma vigilância generalizada e contínua. Os programas de vigilâncias, por sua vez, quase não possuem uma supervisão ou acompanhamento direto. A menos, é claro, que um denunciante decida vazar e expor os algoritmos em questão. Solicitações inocentes de dados para tornar a plataforma mais lucrativa em troca da opção de manter o Facebook gratuito. Por exemplo, muitos dos privilégios que temos hoje em torno de nossa escolha de excluir todos os nossos dados e controlar como ele é compartilhado é o resultado. Mas às vezes isso parece ir um pouco além. Com que frequência você tem uma conversa privada sobre um assunto com um conhecido dentro ou fora de um aplicativo e logo depois você acaba recebendo serviços recomendados de notícias, propagandas e afins que havia mencionado com seus conhecidos nas suas conversas, sempre aparecem do nada em nossas telas de smartphones. Mas eu não estou falando somente do seu Google Pesquisas, ou suas postagens públicas, essas são mensagens privadas, com aplicativos fechados, é claro. A ironia está no fato de que mesmo o próprio CEO do Facebook e todo o grupo de empresas provavelmente não se sente muito seguro sobre a vigilância generalizada em nosso mundo. Esta é uma foto tirada por Mark Zuckerberg alguns anos atrás, que o mostra em uma mesa com o que parece ser a marca de seu próprio laptop. Tem a webcam e o microfone tapados, bloqueados. É algo que se tornou uma prática comum entre os usuários de tecnologia, mais notáveis ainda após a liberação dos arquivos secretos por Edward Snowden. Documentos da própria rede social revelam que o Facebook gastou 16 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais, nos últimos 5 anos para garantir a segurança pessoal de Zuckerberg e de sua família. Mas se Mark Zuckerberg não se sente seguro em seu próprio escritório, uma pessoa que provavelmente tem acesso executivo a alguns dos segredos mais obscuros da tecnologia do nosso mundo, o que isso diz sobre todos nós agora, meros mortais? Você pode dizer, bem, ninguém é forçado a usar nenhum desses serviços. Não tecnicamente, mas realisticamente, alguém realmente tem uma escolha, um belo exemplo a seguir. As redes sociais usam essas informações para os seus negócios. Pessoas é igual a dados, que por sua vez dados é igual a dinheiro. Informações e lucros, a ideia é a mesma. Com cada utilizador adicional, a utilidade partilhada destas plataformas aumentam e com isso aumenta a inclinação para aderir e revelar mais e mais sobre as nossas vidas privadas.
Há também um elemento de pensamento ou falta dele em todas essas plataformas. Isso foi outra marca registrada do livro 1984. Livrando as massas de quase qualquer habilidade ou mesmo o desejo de pensamento crítico, os fatos que dominam nas mídias sociais são quase exclusivamente desprovidos de qualquer pensamento crucial. Todas as plataformas estão pressionando pelas coisas mais curtas e mais atraentes que podem encontrar o mecanismo para dar às pessoas aquela onda viciante de dopamina e depois mantê-los sob controle concentrados, consumindo o conteúdo de forma hipnotizante. Podemos ver isso no Instagram, TikTok, Facebook e outras plataformas atuais que utilizam seus dados pessoais para avaliações minuciosas por seus algoritmos, efetuando indicações de propagandas, conteúdos que por muitas vezes parecem até spam ao nosso modo de ver as coisas. Mas não é de admirar que a comparação com 1984 realmente desmorone nos dias de hoje. Todo mundo tem uma televisão, um celular, computador ou tablet, não porque foram forçados a tê-los, mas porque eles próprios saem e compram. As pessoas o querem não para desligá-lo, mas para mantê-lo ligado o maior tempo possível, informado de tudo, entretido. É claro que não devemos nos precipitar. O fato é que nós podemos ter essa discussão, pelo menos debater se isso tudo está certo ou errado, se algo pode ser feito no final. Pois só o fato desta conversa acontecer, o que por si só é um sinal de esperança de que nosso mundo ainda não chegou lá, ainda temos uma pequena parcela da liberdade de ir e vir, de se posicionar e escolher nosso futuro. Na verdade, apesar de uma semelhança com a obra 1984 que é difícil de ignorar ou bem, não está falando de nosso tempo ou de qualquer época em específico. George Orwell estava falando sobre o desejo inato daqueles que estão no poder de permanecer no poder, em contrapartida igualmente um desejo inato de se rebelar contra isso. É um cabo de guerra que permanece atemporal, assim como seu livro. Enquanto soubermos sobre ele e formos capazes de falar sobre, temos uma chance de lutar e seguirmos. Pense que isso ainda não é um crime de pensamento, e que sim, você pode se expressar, fazer seu comentário e expor suas ideias ao mundo. Lutar para que esses parâmetros de controle social não sejam implantados por completo em nossa sociedade, nosso país. Nós temos a força de se rebelar contra qualquer tipo de governo totalitário que dita o que você deve ou não fazer, que dita leis que nem os mesmos cumprem. Mas seguem desonrando o manto da justiça, cuspindo leis absurdas. Se a lei é para todos e o direito de liberdade de expressão existe, não devemos nos abater, pois essa é a única arma que impede os poderosos de exercerem o controle total sobre nós. Se você ficou até aqui é porque gostou do nosso conteúdo, dê uma força ao canal e apoie nosso desenvolvimento, comente, curta e inscreva-se. Isso é de suma importância. Muito obrigado pela atenção, até mais.